Olá, Metrópole. Olá, empreendedores. Olá, futuros empreendedores. Estamos começando mais um Momento Empreendedor e hoje estaremos tendo um papo, conversando com Estênio, que é dono da academia High Fit e também do estúdio High 30. Ele vai estar aqui contando como foi a sua história empreendedora. Mas antes de começarmos efetivamente esse nosso bate-papo, vamos então à frase do dia. E a frase do dia diz o seguinte: prefiro uma loucura que me entusiasme a uma verdade que me angustie. Christoph Wieland. Interessante porque é sempre bom que a gente esteja tendo essa perspectiva em relação ao que nós podemos realizar, aquilo que nós podemos fazer. Portanto, vamos, de uma certa forma, cometer algumas loucuras para alguns, mas com certeza, para aqueles que sabem efetivamente o que quer, não é uma loucura. E aí, então, vamos ao nosso papo com o Estênio. Como é, então, que tudo começou? Eu quero saber lá da origem, né, da raiz. Como é que foi, né? Como é que foi? Você nasceu aonde? Como é que as coisas surgiram? Isso, eu nasci em Natal. Meus pais também são daqui de Natal. Desde a infância sempre fui muito incentivado a fazer atividade física, né, esporte da maneira geral. Os seus pais são empreendedores? Não. Não. Minha mãe é funcionária, ambos são funcionários públicos, né? Minha mãe se aposentou recentemente, professora do Estado. E meu pai atualmente trabalha é chefe de departamento de elétrica da UFRN. Então, eles são os dois ligados à área da educação. Exato. Mas que também sempre tiveram estimulando as atividades empreendedoras. Porque o professor, de uma certa forma, também tem que empreender todo dia na hora que realiza a sua atividade. Né? Com certeza, não é fácil não. E aí você foi aprendendo, né, convivendo com isso. Tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos. 2 irmãos. Um homem e uma mulher. Você é o mais velho ou o mais novo? Eu sou o mais velho. A do meio, a minha irmã mora em Los Angeles, é cidadã americana, já mora bastante tempo nos Estados Unidos. E o meu irmão mais novo também nos auxilia nos negócios hoje. Aí como é que foi então? A infância foi nesse ambiente, né, educação, né, de conhecimento, mas quando você começou a trabalhar, quando foi que despertou essa necessidade, né, de começar a trabalhar? Com quantos anos você começou essa atividade? Eu sempre tive vontade da independência financeira, né? Isso, sempre gostei de ter as minhas coisas e tal, então desde cedo eu já um pouco inquieto com relação a isso. Meu pai sempre incentivava muito o estudo, né? Então ele não permitia que a gente muito cedo também trabalhasse, faltasse muito para o estudo, que a gente ia ter chance de trabalhar, e na verdade foi o mais correto, eu vejo hoje. Mas aí assim que eu entrei na faculdade, que eu já tinha a oportunidade de estagiar, foi a primeira coisa que eu fiz. Primeiro semestre da faculdade eu já consegui um estágio. Então você entrou na faculdade de quê? De administração. De administração. Então você já estava vislumbrando o mundo empresarial. Exatamente. Né? Sempre gostei desse lado aí. Aí você já começou a estagiar? Foi. No primeiro semestre eu já consegui um estágio no Armazém Pará, aquele da Antônio Basílio, aquele da Roberto Freire nem existia ainda na época. Então estagiei lá no setor de vendas, depois fui promovido para um estágio no setor administrativo e sempre procurando alguma coisa melhor, sempre procurando. Eu estava estagiando lá, mas estava sempre em busca de alguma coisa que pudesse ser melhor. E também gostava um pouco também da área da indústria, essa área grandiosa da indústria, né? Tinha curiosidade também na época e consegui um estágio na Coutos Corrente, uma indústria de fiação, né? Multinacional. E aprendi bastante lá nessa indústria, realmente, assumi funções de um funcionário normal, né, e pude aprender bastante, tive bastante experiência. Começou a ver linha de produção, você estava no chão da fábrica, conseguia ver o processo todo de produção? Eu trabalhava no administrativo, mas eu estava sempre rodando na linha de produção para conhecer, para ver os mecanismos. Na época eu lembro que eu era responsável pelo controle da produção, então os gráficos, os indicadores, quem passava para o diretor da indústria era eu que passava. Então, todo o controle da produção da fábrica, eu é que era responsável por passar os gráficos, os indicadores, exportação, tudo que saiu da fábrica. Então, essas informações todas você já foi captando como estagiário. Que é importante isso, porque o estágio geralmente ajuda muito, né, a definir os caminhos, né? Primeiro porque você vai vivenciando, vai aprendendo, vai tendo informação, vai tendo conhecimento e vai definindo a sua vida, né? Sem dúvida, achei bastante útil esse estágio, principalmente lá na Coutos também. Também a vivência do varejo no Armazém Pará foi bom, você lidar diretamente com o cliente, coisa que a gente não fazia na indústria, né? Que a indústria você trabalha mais internamente ali, você não tem um contato com o cliente final, mas
ambas as experiências foram muito valiosas para mim. Esses 2 estágios corresponderam a que período, mais ou menos? Eu estagiei uns 8 meses na base em Pará e mais ou menos 1 ano na Colts, na indústria. Nessas alturas você já estava mais no meio, já começando a pensar no final do curso de administração, né? Eu já estava aí com uns 2 anos, na metade do curso, né? E já ali procurando saber o que é que eu ia querer para o restante da minha vida. Ali eu já estava, quando eu cheguei na indústria, eu tive um bom relacionamento com os meus diretores, que eram de São Paulo, vieram para cá para fazer uma mudança na empresa, e eu tinha um bom contato com eles. E ali mesmo eu fui conversando com eles para saber como é que era, cheguei até a perguntar quanto ganhava, chamei assim, mais isoladamente e perguntei sem querer saber demais, mas pensando no meu futuro, noção, né? Deixei isso claro para eles, que eu estava querendo saber, decidir o que é que eu poderia fazer no futuro, e que a hora de tomar a decisão é enquanto você está na universidade, depois que você sai já tem que ser inserido no mercado de trabalho da maneira geral, né? E fui ali buscando exatamente essas informações para saber o que é que eu decidi, se eu ia seguir uma linha de indústria que eu gostava também, ou se eu ia empreender. E aí, como é que foi a decisão? O que é que provocou a decisão de se tornar um empreendedor? Assim, eu avaliei muito, eu sou uma pessoa muito inquieta, gosto muito de desafios, né? Nunca fiquei satisfeito, mesmo que você ganhe bem, mas está ganhando fazendo ou não fazendo, né? Eu sempre gosto daquele negócio de você ir buscar, de você conseguir, né? E isso me motiva. Eu não sei realmente ficar esperando que as coisas esperando um salário fixo. Eu não sei, dessa forma não me deixa feliz. Nunca me deixou e nem eu não consigo me enxergar dessa forma, entendeu? Esperando o salário no final do mês. Então eu nunca tive 13º nem férias. E nem pensa nisso, nem né? penso nisso. Eu até pensei, mas depois eu penso, eu não vou conseguir viver dessa forma. Não vai adiantar, né? Não vou ser feliz dessa forma. Então, eu tomei a decisão de ser empreendedor, primeiro para minha inquietação de estar ali atrás de desafios, de buscar, de conseguir alcançar sempre alguma coisa. Então, essa foi assim, o ponto principal que me fez decidir despertar para empreender. E aí, a escolha, empreender em quê? Como é que você chegou aí? Pois é, no início eu não sabia ao certo o que eu queria empreender, né? Então eu comecei com uma empresa, meu pai me emprestou um dinheiro na época, eu abri uma empresa prestadora de serviços em hotéis, condomínios, serviços gerais. Eu tinha contratos com vários hotéis, fazia a manutenção das piscinas, com condomínios também, fazia limpezas industriais, de caixa d'água, de calçada, de estacionamento, de serviços gerais, né? A gente eu comecei com esse serviço. Foi um serviço realmente bem trabalhoso, bem puxado, porque principalmente hotéis e condomínios, sábado, domingo e feriado é o dia que mais se usa. Então é o dia que meu telefone mais tocava. Então a sua primeira atividade empreendedora foi exatamente aí, né? Foi exatamente aí. Stênio, eu vou pedir um pouquinho da sua paciência, pedir um pouquinho da paciência dos nossos telespectadores, vamos dar um pequeno intervalo comercial e logo voltaremos com essa entrevista com Stênio, que vai contando um pouco da história de como surgiu a Hi-Fit, a Hi-30 e todo o seu complexo empreendedor.